Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com este ensinamento através do livro de Daniel, mas chegando ao fim deste capítulo 5, grande capítulo, último capítulo sobre o reino babilônico neste livro de Daniel, mas por isso depois disto vamos entrar com Medo-Pérsia. Medo-Persa, que vai entrar reinando, conquistando este rei Belsazar, último rei antes de entrar este novo reino, outro povo, mas conquistando este Belsazar daquela mesma noite. E ele estava em perigo, como já falamos, não sabendo que ele estava do outro lado do muro da cidade, pronto para entrar e conquistar, que foi realizado. Mas é interessante. Achamos vários problemas, várias, vou dizer, fraquezas de homem através destes primeiros capítulos de Daniel. Nabucodonosor, com sonho que ele não lembrou. No fim, ele queria matar todos os sábios porque eles não conseguiram interpretar o sonho. Capítulo 3, estes três homens hebreus que entraram na fornalha do fogo, mas Nabucodonosor furioso. Capítulo 4, novamente, Nabucodonosor soberbo, Nabucodonosor, confiando nele próprio, pensando, eu ganhei tudo. Nós não ganhamos nada que não é dado de Deus. Mas homem aprendendo, esquecendo, como este Belsazar também, capítulo 5, esquecendo tudo o que aconteceu com o avô dele. Mas uma coisa é constante. Daniel, ele é ajudou, mas também estes três hebreus que serviram Deus. Aqueles que serviram o Deus verdadeiro são homens com estabilidade na vida deles, constantes, todos os dias. Olhando eles, mas eles podem ajudar. Eles são firmes. Eles têm Deus verdadeiro na vida deles. Mas Marco, por que está a dizer isto? Não. Por examinar Daniel, vou dizer no fim deste capítulo também, entrando no capítulo 6, ele foi reconhecido como diferente porque ele serviu Deus e eles sabiam, este homem é homem verdadeiro. Quero dizer uma coisa, Daniel é semelhante em Cristo deste aspecto. Quer ter estabilidade na tua vida? Vai conseguir isto não somente por receber Cristo. É necessário receber Cristo, é salvação. Mas também, depois de receber Cristo, é necessário, Marco, ficar como morto, para Jesus viver em mim e ver através de mim. Ele controlando a minha vida. Quer ganhar aspecto do mundo perdido? Quer ficar constante através das tempestades e tentações, dificuldades da vida? Quer viver uma vida fiel que não está como barco lançado nas ondas do mar durante tempestade? Não, para ter estabilidade, na vida, é necessário ter Jesus em controle. Isso é a chave. Então, vou pedir-te para guardar este pensamento como nosso ensinamento de hoje. Hein? Vamos abrir as nossas Bíblias, Daniel, capítulo 5. Vou ler o resto deste capítulo, começando com o versículo 24 até 31. A Bíblia diz, então dele foi enviado aquela parte da mão
que escreveu escrito estas palavras na parede. Hein? Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, tekel, upharsin. Esta é a interpretação daquilo, Daniel dando isto. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Mas vamos conversar, porque é dito 2 vezes. Hein? Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Bom, pensando sobre Jesus controlando a minha vida, guarda este versículo. Faltamos, é chamado pecado. Hein? Mas, versículo 28, Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Também 29, então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. 30. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Ok. Grande evento esta noite. Vou dizer, visual da mão, escrito naquela parede. Então, Daniel, mas ele conseguiu dar a interpretação. Vamos considerar isto um pouco. Mas, versículo 24, também 25. Então, dele foi enviado aquela parte da mão que escreveu escrito. Pois, é o escrito que se escreveu. Mene, tekel, upharsin. Então, achamos esta interpretação dada nos versículos a seguir. Mas esta primeira palavra, mene, versículo 26, está a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Então, mas o reino vai acabar esta noite. Belsazar não sabia nada, ele estava a viver a vida dele sem conhecimento do perigo próximo, mas no fim Deus tirou aquele reino dele. Mas dito 2 vezes, mas José escreveu falando com Faraó, o sonho de Faraó foi dado 2 vezes naquela altura. O que disse José, mas Faraó Deus fez isto para ti, para estabelecer a coisa. Então, Deus já determinou este reino seria tirado, então não foi nada que mas sempre é bom por Deus dar-te conhecimento da falta, da fraqueza da tua vida. Sempre é bom humilhar-te diante dele procurando perdão. É bom, mas já foi determinado de Deus. 2 vezes, mene, Deus estabeleceu isto. Vou dizer isto. Belsazar, ele podia arrepender por ter encontro como isto, mas algumas vezes a pessoa pode reconhecer, perigo, agora estou a ver, mas por chegar a este momento da tua vida, deixa o teu pecado e procure Deus da forma dele, não como Judas Iscariotes. A revelação do perigo dele foi liberado. Ele tentou arrepender-se como os sacerdotes. Ele não foi a Deus. Mas devemos falar com Deus quando entramos em perigo, pedindo ajuda dele. Não outro homem, não religião. Não, quando está a reconhecer perigo de perecer, de condenação, mas devemos ir ao único Deus que tem possibilidade de libertar-te e perdoar-te de uma forma verdadeira.
Então, mas isso é além do pensamento de Belsazar. Ele foi preocupado com escapar como piloto no dia da crucificação. Ele queria levar mal e deixar este assunto simplesmente para resolver o problema do dia, mas ele não teve interesse em justiça. Quando a pessoa tem consciência clara e culpada do respeito do pecado dele, quando ele realmente quer resolver este problema, ele vai procurar uma resolução certa, que é o sangue de Jesus Cristo. Não há outro pagamento dos nossos pecados. Arrepende do teu pecado, mas não como Judas, olhando a Deus, confiando em Jesus, recebendo Jesus como teu Salvador. E como eu já mencionei com Daniel, confiando nele para controlar a tua vida. Isso é a salvação que Deus respeita. Isso deve ser a maneira do crente. Ele derramou o sangue dele, ele comprou-me com preço precioso. Mas eu sou obrigado a ele. Ele deve ser o controlador da minha vida, porque sou comprados pelo sangue de Jesus. Mene, versículo 26, mas versículo 27. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Mas eu penso que isso é comum entre todos de nós, Mas vamos ler alguns versículos que lidam com este pensamento. Primeiramente, Salmo capítulo 23. E vou ler versículo 1. Salmo capítulo 23, versículo 1, a Bíblia diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas por ter Jesus como Salvador, não vai faltar como este Belsazar. Porque toda a necessidade, mas é triste quando o homem quer tentar resolver o problema do pecado por seguir uma religião. Eu penso que Caim, vivendo a vida dele, ele não conseguiu paz. Pensava a salvação sempre foi como uma competição e foi necessário ele ser melhor. Não. Eu já faltei. Mas com Jesus, não. Já tenho a vida eterna. Já tenho paz com Deus. Justiça foi feita na cruz. Justiça, paz. Eu tenho paz com Ele. Então, mas não é necessário me procurar outra maneira para reconciliar-me com Deus. Já sou reconciliado por receber Cristo. Então, Ele é o meu pastor. Salmo 34. Vou ler versículo 9 e 10. Ele é o meu pastor, não vou faltar. Mas 9 diz: Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temam. Está a ver? Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, nenhum faltará. Está a ver? Como o Senhor. Daniel, ele foi constante. Esta noite, eles tiveram um grande problema. Mas como vamos resolver o problema? Mas vamos chamar o homem de Deus. Eu sei, Daniel, ele é bom, mas Daniel não. Mas Deus com Daniel, sim. Mas o mundo perdido não reconhece isto. Eu lembro-me antes da minha salvação. Foi um homem, João, amigo meu, que, isto é, universidade, ele teve a mesma residência, moramos na mesma casa. Ele foi crente, isso foi antes da minha salvação, vou confessar. Mas ele não foi homem
com grande talento, outras coisas, mas ele conhecia Deus e foi conhecido dele. Todos daquela casa sabiam, mas este é crente que confia em Deus. Eu lembro-me, observando a vida dele antes da minha salvação, ele parecia muito firme na vida dele. Sim, porque Deus estava a controlar. É o mesmo que Deus quer conosco. Ele quer nos olhar Ele e deixar Cristo para controlar a minha vida. Marco, sendo morto, é como isto. Então, mas eu não estou a faltar. Vamos ler também Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, e quero ler versículo 31. A Bíblia diz: porquanto tem determinado dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disse deu certeza disso, deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Mas como é que é possível? Deus ressuscitou Jesus? Ele foi inocente. Vou dizer, ele foi justo. Então, quando a pessoa determina, mas eu quero justiça com Deus, o único caminho para conseguir esta justiça com Deus é através de Jesus. Então, quando o homem toma Jesus como Salvador, não faltando, Jesus está lá, que já ele partilha a justiça dele conosco. Sabe que a maneira da nossa salvação, eu quero entrar nisto um pouco. O caminho da nossa salvação é feito porque ele foi justo. Não é segundo a minha justiça. Marco, o pecador, é mau. Mas Deus, perfeito, manda perfeição. Esta perfeição é disponível somente através da pessoa de Jesus. Já tenho Jesus. Ele foi ressuscitado, sendo justo. Também eu já consegui esta justiça. Então, Deus tem uma balança. Como limos aqui em Daniel capítulo 5, este versículo 27. Pesado foste na balança e foste achada em falta. Deus tem balança. Estamos num lado. Não é mim num lado e outra pessoa do outro. Homem com outro homem sendo comparado para ser melhor do que outro. Não. Marcos está num lado deste balança. Sabe este balança? Eu não sou artista, mas vamos escrever como braço aqui. Que tem maneira com dois lados. Um pequeno prato neste lado da balança. Também pequeno prato do outro, mas, por exemplo, este prato é como isto. Então, dois lados. Muitas vezes, quando a pessoa tem balança desta maneira, ele vai colocar valor certo num lado. Então, por exemplo, por vender coisas, legumes, por exemplo. Um lado pode colocar peso certo, pessoa que vende honestamente, e outro lado, legume, para fazer balança. Aqui é queijo, mas vamos colocar feijão ou pode ser tomate, outra coisa para chegar ao mesmo. Balança. Mas então, no caso meu, Marcos está num lado, mas outro lado, Jesus. E Jesus é perfeito. Então, mas alguns pensam boas e más obras são pesadas nesta balança. Não é como isto. Estamos num lado e Jesus está do outro. Vou dizer, ele está um lado, somos do outro. O padrão, na verdade, é nós num lado e Jesus no outro.
como você vai comparar? Mas qual vai ser o resultado disto? Vamos ler Romanos capítulo 3, já? Versículos bem conhecidos. Eu estou a tentar partilhar contigo um pensamento. Qual é este pensamento, Marco? Não, é pensamento que todos os homens faltam. Mas para ser consistente, constante, firme, estabelecido na tua vida, é necessário ter uma outra medida certa, perfeita, que é Jesus, que é a minha guia. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu prefiro ler algumas vezes Tiago capítulo 2, versículo 10. Aquele que guarda toda a lei e tropeçar um só ponto, torna-se culpado de todos. Diante de Deus, ele está a procurar perfeição. E comparando Marco com Jesus, mas quando Marco recebe Jesus, tudo é resolvido. Precisamos nos, vou dizer, equilibrar. Hein? Você precisa colocar Cristo em ambos lados. Mas como é possível? É por receber Cristo. Ele é sem pecado. Vamos ler o Salmo 62. Hein? Salmo 62, falando do respeito de homem. Vou ler versículo 9. Está a dizer: certamente que os homens de classe baixa são vaidade. E os homens de ordem elevada são mentira. Está a ver? Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que vaidade. Não é nada com Deus. Ele está a mandar perfeição. Por ser homem baixo, por ser homem elevado, ambos diante de Deus. E como Abraão, Tiago capítulo 2, Abraão foi justificado pelas obras. Romanos capítulo 4, versículo 1 e 2, mas não diante de Deus. Porque Abraão, para entrar na presença de Deus, requer perfeição. Estes que querem dizer, mas sou salvo pelo dom gratuito, mas estou a guardar pelas boas obras, eles não sabem o que estão a dizer. Homem é vaidade. A minha obra não é nada do respeito da minha salvação. Eu não posso ser mais salvo por viver bem. Eu posso ser mais obediente. Eu sou salvo por ser filho de Deus, confiando na obra e justiça perfeita do outro, que é Jesus. É exatamente isto. Muito obrigado, Marco. Então, mas esta balança, homens baixos e altos, todos juntos, mais leves que a vaidade, não podem se comparar. Mas também vamos ler Provérbios 30, mostrando o contrário. Provérbios capítulo 30. E vou ler versículo 12. A Bíblia diz: há uma geração que é pura aos seus olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. É como Belsazar. Mas Belsazar, ele cresceu no palácio. Por ser como uma vida, posso dizer, privilegiado. Ele teve oportunidades melhor do que outros. Muitas vezes, por não sofrer com falta, a pessoa vai pensar, mas ele merece isto porque ele é boa pessoa. Como estes soberbos aqui. Mas não é isto. Vamos ler Provérbios 20. Provérbios capítulo 20, versículo 6. A multidão dos homens apregoa a sua própria bondade. Porém, o homem fidedigno, quem o achará? É difícil
achar muitos honestos. Eu entrei em loja fazendo compras, eu gosto de usar esta expressão, Marco Pecador. Eu não sou melhor de Paulo, mas também não vou comparar-me com outro homem. Não, Jesus, perfeito. Marco, não. Então, eu chamo-me algumas vezes Marco Pecador. Também, por entrar loja, muitos querem discutir por mim dizer Marco Pecador. Não! Tu não és pecador, tu és boa pessoa. Não. É necessário ganhar este perspectiva. Já é salvo? Não está a dizer tu és boa pessoa. Tu és mau. Mas a boa pessoa em ti é Jesus em ti. Marco deve ficar morto. Marco não é boa pessoa. Eu vou continuar. Não, tu és pregador. Missionário. Está a ler Bíblia, estudando, procurando coisa de Deus. Cuidado. Aqueles que andavam com Cristo 3 anos e meio. Aqueles dois no caminho para Emeu, discípulos dele, não apóstolos, mas discípulos, indo para Emeu depois da ressurreição de Jesus. Jesus juntou com eles não sabiam, ele começou a contar histórias da Bíblia que mostraram simbolicamente que Jesus estaria aqui como homem. Sim, né? Pode ser como Abraão matando Isaac, mas este evento foi como crucificação. Pode ser como Moisés e este Cordeiro de Páscoa. Mas Jesus andando com eles, ele começou a contar histórias assim, dizendo, mas não está a reconhecer que Cristo deve morrer, mas para ressuscitar. Ele falou com os discípulos dele, apóstolos, antes da morte. Vou morrer, mas no terceiro dia vou ressuscitar. Eles não sabiam o que ele estava a dizer. Depois de acontecer, alguns deles ficaram com dúvidas. O que disse Jesus? Tardia de coração para acreditar a palavra. Está a ver? Quer estabilidade na tua vida? Uma vida, língua fraca, mas uma vida estabelecida? Quer estabilidade? É necessário aquela palavra penetrar o teu coração. Não ouvindo como outro mandamento de Deus, mas não, ouvindo com entrada profunda para alcançar o teu coração, para ficar lá. E Deus quer nos obedecer a Ele. Ele quer controlar. Mas, infelizmente, não acontece com muitas pessoas. Então, mas simplesmente, aquela palavra é disponível para nós. Mas muitos, no fim, não querem uma palavra. É o problema como homem. Mas alguns são puros nas suas próprias obras. Deus vai pesar algumas coisas de homem. Ele vai pesar. Vou dizer, Mateus capítulo 12, versículo 36, a Bíblia diz, mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disseram ao de dar conta no dia de juízo. Ele está a medir a palavra que saia da tua boca. Ele tem balança. E vou repetir. Marcos já faltou. Não é possível nem ser perfeito. Mas Deus não está a esquecer, está a lembrar. Não somente isto, obras também. Eclesiastes capítulo 12, vamos ler. Hein? Eclesiastes capítulo 12 e vou ler versículo 14. A Bíblia diz, mas vou ler 13 também. De tudo o que se tem ouvido, o fim é. Salomão está a chegar à conclusão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos,
porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Ele está a medir as nossas obras, mas contra ou com comparação de perfeição, incluindo palavra perfeita, incluindo obra perfeita. Todos nós faltamos, mas é possível me equilibrar esta balança por receber Jesus. Então Jesus vai ser nos ambos lados. Hein? Isso é a maneira para resolver este problema. Então, mas este Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Este Tekel, versículo 27, pesado foste na balança e foste achado em falta. Mas não somente isto, o farsim, mas que é uma palavra aramaica na forma plural, que também combina com a palavra perez de 28, versículo 28. Vamos voltar, Daniel, capítulo 5, versículo 28. Perez, dividido foi o teu reino e dado aos médios e aos persas. Então, reino dividido, mas ele vai perder aquele reino naquela noite. 29. Então, mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeira de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Mas já falei um pouco sobre isto. Então, mas Daniel, mas ele não queria isto, ele sabia, o reino vai ser tirado, e como eu já mencionei naquela mesma noite, mas é confirmado com os últimos 2 versículos neste capítulo também. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, mas versículo 31, e Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Então, mas tenho uma citação que quero ler de regra sobre este assunto. Vou ler este. Na verdade, foi Ciro o Persa que conquistou o reino de Babilônia por parar o fluxo do rio Eufrates e marchando abaixo das paredes da cidade. É interessante, porque mas a Babilônia pensava que mas não, ninguém vai penetrar os nossos muros porque elas são excelentes e mais muito fortes. Eles foram. Mas este Dário, ele entrou indo abaixo do muro, mas por mover aquela água do rio Eufrates de acima. Então, mas vou continuar por ler. Esta vitória de Ciro foi profetizado 175 anos anteriormente. Vamos ler isto um pouco. Porque 175 anos antes, este homem foi profetizado pelo nome. Vamos ler Isaías 44. Isaías 44, vou ler versículo 28, o último versículo do capítulo 1, e vamos continuar com capítulo 45. Que digo de Ciro, Deus profetizando, mas Isaías, mas de Deus, recebendo, Alá, ele vai conseguir isto com Maomé? Sim, ele é verdadeiro. Ok, mas abre ao Corão. Eu quero te mostrar a mim esta profecia dada de Deus que Maomé profetizou, nomeando pessoas 175 anos antes do ato dele, mais do que 100 anos antes do nascimento dele. Mostra-me isto.
vamos ganhar na batalha. Ok, mas é possível alguma vez? Vai perder ou vai vencer? A possibilidade de 50%. Isso é tipo de profecia e pouco neste Alcorão. Não na Bíblia. A Bíblia é cheia de profecias. Desde a queda de homem. 6.000 anos atrás, há cerca de 6.000 anos atrás, Deus estava a profetizar. Não no Alcorão, não, na Bíblia, na palavra de Deus. Cuidado com isto. 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas e as portas não serão fechadas. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo seu nome, por amor de meu servo Jacó e de Israel meu eleito. Eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Então, mas Deus estava a usar, como já falamos, ele pode usar líderes sem conhecimento delas. Então, Deus quer restaurar Israel. Vai acontecer no fim da tribulação, mas aconteceu também depois de Babilônia ser conquistado. Mas vou ler, eu não acabei, versículo 28. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém. O que ele disse a Jerusalém? Tu serás edificado. E ao templo tu serás fundado. Está a ver? Foi realizado com este decreto de Ciro, enviando os judeus para a volta. Mas muitos não voltaram a Jerusalém. A Israel, vou dizer, Judá. Muitos não voltaram, mas alguns sim. Novamente, Deus está a procurar homem que tem sede e fome pela palavra. Ele quer abençoar. Ele quer dar. Pode ser a tua vida vai aparecer vida de tempestade, tempestuosa. Mas no exterior, mas no coração não. O crente que confia em Deus, como é possível? Tudo opera para o bem, para aquele que ama Deus. Como é possível dizer isso? Romanos 8:28. Mas a Bíblia diz mesmo. Homem de fé, tudo pode parecer fraco fora, mas no coração não. Ele está confiando em Deus. Amém. Isso é o que Deus quer de nós. Mas vou continuar por ler esta citação de regra, mas anteriormente foi profetizado, onde Ciro é mencionado por nome muitas décadas antes que ele fosse nascido. Ciro empenhou-se na governação de Babilônia ao cuidado do seu tio mais velho, Dário o Médio. Esta queda atual do literal da cidade de Babilônia prefigura meramente outra queda de Babilônia na nossa era depois da tribulação, mas mais do que 2.000 anos depois, 2.060 anos depois. Mas pode ler Apocalipse 17 e 18, queda de esta Babilônia misteriosa. Sabemos que a queda de Babilônia falado em Apocalipse 17 e 18 e em outros lugares como Jeremias 50 e 51 refere-se a um acontecimento futuro por causa dos sinais milagrosos que acompanham que nunca aconteceram.
Mas vamos ler, por exemplo, Isaías 13. Vou mostrar isto aqui. Hein? Isaías 13, vou ler versículo 1. A Bíblia diz, peso de Babilônia. Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Mas indo em frente para versículo 10, porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Então, é ligado, é profetizado Mateus 24, Apocalipse capítulo 6, mas ainda não aconteceu, é futuro, com esta destruição de Babilônia. Mas não somente isto, vamos ler mais em frente, versículo 19. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus será como Sodoma e Gomorra. Vou dizer, Sodoma e Gomorra, destruição de Sodoma e Gomorra é uma figura da segunda vinda de Jesus. Ainda não aconteceu. Quando Deus as transtornou, nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe amará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas não vou ler, o resto é uma desolação. Então, mas qual é esta Babilônia de hoje no nosso dia, Marco? Mas eu penso que vai ser realizado através de uma confederação das nações. Já falamos sobre isto muito como nosso ensinamento do livro de Apocalipse, mas também como aspecto religioso, por ser ligado com Roma e a Igreja Católica. Então, exatamente como vai ser realizado, eu dei alguns dos meus pensamentos com aqueles ensinos. Simplesmente quero te entender, é assunto futuro, há profecia futura ligado com esta profecia. Então, eventos futuros, vou dizer desta forma. Ok. Mas, aquela noite, este Belsazar e o reino babilônico foi conquistado de Dário. Vamos voltar. Daniel capítulo 6. Temos alguns poucos minutos aqui. Vou entrar neste capítulo 6, mas isso é depois de Babilônia, como eu já mencionei. Então, mas vou ler Daniel capítulo 6. Isso é o reino de Medo-Persa, como limos no fim de capítulo 5. Mas vou ler versículo 1 a 3. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, como governador de província, porque está a dizer 120 províncias aqui no reino dele. E sobre elas 3 presidentes, dos quais Daniel era aos quais estas, Bíblia King James diz primeiro, primeiro, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Já estou a falar, isso é realmente tema deste ensinamento, vou dizer. Daniel continuando firme porque Deus estava a controlar a vida dele. Guarda este pensamento. Mas Regra escreveu mais uma palavra nesta introdução. Daniel capítulo 6. Este capítulo introduz o segundo grande império do mundo como originalmente foi visto no sonho de Nabucodonosor do capítulo 2. Média e Pérsia é um império de prata inferior do que o de ouro.
Politicamente, lembra-te, falamos sobre isto, Daniel, pode ser capítulo 2, hein? Politicamente, isso é visto quando notamos que Nabucodonosor era ditador absoluto com a monarquia e Dário foi sujeito às leis da terra. Mas este capítulo 6, versículo 8, por exemplo, agora, pois, o rei confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e das persas, que não se podia revogar. Ainda não chegamos, mas simplesmente quando ele teve como os senadores dele, ou conselheiros dele, mas eles deram, eles obraram como guia para o presidente para dirigir e governar o país, ou vou dizer, o reino dele. Então, mas eles entregaram leis e ele consultaram com eles por pensar, mas é necessário, mas vou assinar. Desta forma, foi diferente do que Nabucodonosor e Babilônia. Nabucodonosor podia tomar decisão e ele implementou a lei segundo a vontade dele, mas foi outro governo mais desenvolvido, por dizer desenvolvido, não estou a dizer é melhor. O melhor governança deste mundo vai ser Jesus como a volta dele. E, mas ele vai ser como esta monarquia, mas vou dizer, governado de Deus, governado em justiça, o reino de Jesus, sim. E o aspecto do reino de Deus que vai ser presente com Jesus, com a volta dele. Por sentar fisicamente no trono de Deus, não está a dizer automaticamente é reino justo, mas a justiça é através do reino de Deus, que também está com Cristo. Está a ver? O reino de Deus, justiça, paz, alegria no Espírito Santo. É necessário, não podemos deixar isto. Então, neste capítulo, achamos Daniel sendo tratado em muitos aspectos como Jesus. Jesus em mim, porque ele é a estabilidade da minha vida. Amém. Ok, versículo 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes. Então, mas vamos voltar ao livro de Esther. Livro de Esther, mesmo reino. Simplesmente quero mostrar-te uma pequena coisa. Esther, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Não 120, 127. Mas, então, Daniel, vou dizer, capítulo 6, versículo 1, aconteceu acerca de 538 DC, desculpa, e Esther, capítulo 1, acerca de 521 AC, que é 17 anos depois. Então, Marco, o que está a acontecer? Mas o reino está a crescer. É isto. Mas Daniel, capítulo 5, 6, novamente, desculpa. E vou ler versículo 2. E sobre as 3 presidentes dos quais Daniel era ou vou dizer, como diz a Bíblia King James, Daniel era primeiro. Mas, por que isso é importante, Marco? Mas este primeiro é ligado com a ideia de preeminência. Vamos ler Colossenses capítulo 1, né? Colossenses capítulo 1, falando do respeito de Jesus. Então, Colossenses capítulo 1 e versículo 18. E ele é a cabeça do corpo, Jesus.
cabeça da igreja. E é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Está a ver? Preeminência. Ele é superior. Então, Daniel, ele foi dado o primeiro lugar. Por quê? Mas eles conquistaram aquele país daquela noite. Imagine que aqueles soldados, mas não com armas como hoje, por isso eles entraram com uma espada. Entrando pronto para conquistar. Eles entraram naquela sala de banquete. Dário estava lá. Por isso Daniel estava lá, olhando. Então, mas eles começaram a tirar este Belsazar, e por isso outro queria tirar também este terceiro governante do reino, este Daniel, mas outros disseram, não, pare. Este homem não. Ele recebeu este prêmio por contar, avisar, as palavras foram escritas na parede. A pessoa vai, Daniel, fez isto? Sim, mas com humildade ele vai responder, porque eu penso que Daniel já sabia bem, foi de Deus, não dele. Está a ver? Ele foi dado o primeiro lugar. Deus foi exaltado através de Daniel em capítulo 2. Através destes três em Daniel capítulo 3. Daniel novamente. Daniel capítulo 4. Daniel novamente. Daniel capítulo 5. Mas aqui em Daniel capítulo 6, preeminência. Ele não foi ele foi primeiro entre aqueles. Figura de Jesus, que é a cabeça. Hein? E quando eu tenho Jesus, eu tenho dentro de mim uma parte. Mas meu marido, vou dizer dessa forma, mas eu sou ligado com ele. Então, mas quem vai separar-me do amor dele? Nada. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ok, mas é boa coisa para considerar. Mas vamos ler um pouco mais sobre este Daniel. Mas como é que ele foi mais excelente? Já sabemos, mas vou dar-te algumas provas disto como a nossa próxima lição, porque mas eu tenho muitos versículos escritos, penso que não vamos acabar com tempo suficiente nesta lição. Mas entramos neste capítulo 6, Daniel, o primeiro entre aqueles três, sobre aqueles presidentes ou governadores das províncias. Vamos falar mais sobre Daniel e vou dizer, exaltado como Jesus. E muitos têm inveja contra Daniel, como muitos de hoje que têm inveja contra Jesus. E vamos considerar este assunto mais como a nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.